Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trouxe aqui mais uma resenha do projeto Murakamando. Pois é, gente, faz muito tempo que eu não trago aqui uma resenha do projeto Murakamando, mas é porque eu acabei entrando numa ressaca literária e agora que eu voltei a ler Murakami, e eu resolvi ler a última ficção que saiu dele, que é uma coletânea com 8 contos, todos narrados em primeira pessoa, tanto que por isso o título é Primeira Pessoa do Singular, e quero falar sobre tudo que eu achei de cada uma dessas histórias. Então, vamos lá! A primeira história é Crème, e em Crème a gente vai acabar conhecendo aqui um protagonista que um belo dia ele de repente é convidado para um concerto de uma pianista com quem num determinado momento da vida ele tocou uma peça, mas eles não tinham nada assim, nenhum relacionamento, nem amigos eles eram. E aí ele decide ir. Só que ele acaba se perdendo em uma cidade misteriosa e acaba se deparando com um senhor que começa a colocar várias reflexões ali na mente dele. Gente, é uma história que eu acho que ela precisava ser mais trabalhada. Para mim, eu acho que foi um conto muito rápido e eu entendo que é a intenção de ser uma história mais rápida, mas a gente tem reflexões tão interessantes, principalmente sobre o nosso cerne, sobre quem a gente é, que poderia se estender um pouco mais e a gente ter um pouco mais de desenvolvimento. Então, eu achei a premissa interessante, mas eu não gostei tanto assim. O segundo conto é On a Stone Pillow. E aqui a gente vai conhecer um rapaz que acaba encontrando uma moça, eles passam a noite juntos e depois disso ele acaba descobrindo que ela é uma poetisa. E ela envia para ele o seu livro de poemas. E a gente vai ver esse moço lendo esses poemas e se afeiçoando a cada um deles. E essa moça, que era alguém assim que ele não ligava, ele vai se sentir cada vez mais próximo dela por conta da sua escrita, por conta do que ela coloca ali no papel. Só que ele não acha mais uma forma de contatá-la. E, gente, essa eu achei uma história muito bonita, porque ela entra naquela questão de coisas que a gente se lembra, que a gente pensa sobre, que estão com a gente diariamente e que a gente acha que, assim, para outra pessoa, para aquelas pessoas que passaram pela nossa vida, elas nem se lembram, elas não estão nem aí, mas que pra gente uma coisa simples como um poema faz toda a diferença do mundo. Então, eu achei que é uma história muito sensível, eu achei que é interessante, me lembrou muito até como Murakami escreve em Homens Sem Mulheres, porque a gente tem esse protagonista se apaixonando por ela depois de tudo que já aconteceu. E isso é muito interessante. Eu gostei muito, muito, muito de On a Stone Pillow. Depois, a gente tem Charlie Parker Plays Bossa Nova. Gente, eu amei essa história, porque ela vai falar de algo que o Murakami gosta muito, que é música. Eu sinto, inclusive, que essa coletânea, ele colocou muito daquilo que ele gosta, que faz ele feliz, sabe? Que ele pôde entrar ali, mergulhar nessas temáticas e ir mais a fundo. E aqui, a gente vai conhecer um estudante que, na universidade, ele acaba publicando no jornal da faculdade uma história que não é real, mas que seria que, foi descoberto um novo disco do Charlie Parker, que era um saxofonista, que era um musicista, que tocava jazz e que já havia morrido na época, e esse disco teria sido feito em conjunto com o Tom Jobim. Por quê? Porque o Murakami, ele adora música brasileira, ele sempre acaba colocando, principalmente bossa nova, nas suas histórias. E acaba sendo ali, uma piadinha que o protagonista faz, porque, né, esse disco nunca existiu. Só que as pessoas que adoram jazz, que adoram o Charlie Parker, que gostam do Tom Jobim, começam a ficar enlouquecidas achando que esse disco existe. E a gente vai ver que talvez esse disco exista. E aqui entra muito do realismo mágico do Murakami, daquelas coisas da vida que acontecem subitamente quando você menos está esperando e que muitas vezes você se pergunta sobre aquilo pro resto da vida. Se aquilo foi real, se não foi. E eu achei muito interessante, porque o Murakami, de fato, ele teve a chance de escrever sobre algo que ele gostava, sobre algo que ele entende, sabe? Ele foi ali escrevendo como seria esse disco, o que eles tocariam, como que seria tudo. Então, isso foi muito bacana e eu gostei bastante desse conto.
Aí a gente vai pro que, na minha opinião, é o melhor conto dessa coletânea, inclusive se tornou um dos meus contos favoritos do Murakami, que é With the Beatles. Gente, aqui a gente vai conhecer um homem já numa certa idade refletindo sobre o seu passado, principalmente sobre pessoas que ele viu ou com quem ele se relacionou ou que ele acabou conhecendo, desde uma garota que passou ali na escola carregando um disco dos Beatles, até uma ex-namorada que um belo dia ele foi na casa dela pra encontrá-la, ela não tava lá, ele acabou fazendo amizade com o irmão dela e o irmão vai contar de uma condição que ele tem e isso vai voltar daqui muitos anos e vai ser algo que vai explodir a cabeça, sabe? Que é algo muito sensível, vai falar também de literatura, de música, da paixão do Murakami pela arte e a gente vai entrar num assunto que eu acho que é o que o Murakami faz de melhor, que é aquela coisa de colocar o dedo na ferida, sabe? Que no caso aqui é de você olhar pra trás e você ver tudo que foi ficando, né? As pessoas que passaram pela sua vida e não estão mais aqui, as coisas que aconteceram e que você nem se deu conta, as oportunidades perdidas, as ideias que você tinha, os ideais que você tinha, os sonhos que você tinha e como tudo isso ficou pra trás. E existe todo um luto por essas coisas, sabe? Pelas coisas que foram ficando ao longo do caminho. E eu acho que todo mundo de alguma forma consegue se relacionar com isso, porque todos nós acabamos deixando coisas pra trás pra poder seguir novos sonhos e conhecer novas pessoas e ir em frente e por aí vai. Então eu acho que é uma história extremamente sensível, muito bonita, me tocou de diversas formas, tanto eu acho que criticamente falando é uma história muito bem escrita, mas também pessoalmente eu me identifiquei muito com essa história, eu me vi muito emocionada diversas vezes, então com certeza With the Beatles é o meu conto favorito dessa coletânea. Aí, gente, veio um conto que eu não tava esperando, que é o Confessions of a Shinagawa Monkey. Confessions of a Shinagawa Monkey é nada mais nada menos que uma continuação direta de um conto de Blind Willow Sleeping Woman, que é minha coletânea favorita do Haruki Murakami. Eu li lá no começo do ano, eu fiz um vídeo também falando sobre cada um dos contos, vou deixar na descrição pra você conferir. Mas o último conto, ele vai falar sobre um macaco que ele se apaixona por mulheres e a forma dele ter pra sempre essas mulheres perto dele é roubando algo que tem o nome delas. E isso vai fazer com que elas esqueçam do seu próprio nome. E eu não tava, de maneira alguma, esperando ter uma continuação dessa história. E aqui a gente tem uma continuação direta em que um viajante acaba entrando numa estalagem e acaba fazendo amizade com esse macaco que vai contar ali pra ele tudo que aconteceu e esse método dele de guardar os amores dele pra ele. Eu tô amando como recentemente nas histórias mais recentes do Murakami, ele tá trazendo de volta personagens assim icônicos das suas histórias. Então, por exemplo, em livros que eu li dele há pouco tempo, tem um personagem misterioso que aparece lá em Sono, que, né, fez com que eu me apaixonasse por Murakami. Tem o Homem Carneiro, da trilogia do Rato. Aqui, de repente, tem o Shinagawa Monkey. E eu não tava, de jeito nenhum, esperando encontrar isso, mas foi uma grata surpresa, porque eu gosto muito da história original, porque mistura muito dessa coisa do fantástico com a realidade, e aqui a gente tem mais disso. Então, particularmente, eu adorei Confessions of a Shinagawa Monkey. Aí vem Carnival. E aqui, gente, ai, nossa, o que dizer dessa história? O Murakami, ele tava indo bem. Ele tava tendo uma evolução na forma como ele vê as mulheres, sabe? De não objetificar tanto, de ver que as mulheres têm suas próprias questões, que a vida delas não gira em torno de um homem, sabe? Ai, do que esse homem pensa e tudo mais. Eu pensei, ai, deve ser porque, ok, ele é um senhorzinho que tá inserido numa outra cultura e com o tempo, né, ele tá percebendo que as coisas são diferentes, que existem outras visões de mundo e que, né, mulher é ser humano e cada uma é única e elas não existem apenas para agradar os homens. Porém, aqui ele jogou tudo isso embora. Por quê? Porque aqui a gente tem um homem que ele ama uma determinada peça de música e ele acaba encontrando uma mulher que também ama. E essa mulher, ela é inteligente, ela é engraçada, eles se dão super bem, eles vão pra tudo quanto é tipo de concerto, eles acabam se reunindo sempre pra ouvir música, mas nada nunca vai acontecer entre eles porque ela
é a mulher mais feia que ele já viu. E assim, isso me deixou pistola, tá, gente? E isso me deixou pistola porque eu falei, cara, sério, Murakami, você tava indo bem, você tava melhorando, e aí você me vem com isso? Então, assim, até tem uma questão mais interessante de desenvolvimento dessa personagem, sabe? De você saber um pouco mais da vida dela, mas em si, eu me decepcionei bastante com Murakami e eu achei que foi uma história meio blá. Aí nós temos The Yakult Swallows Poetry Collection. E aqui a gente vai ver muito da voz do Murakami como autor. Eu nunca li, de fato, algum livro dele de não ficção. Quero focar nisso pro projeto Murakamando do ano que vem. Mas eu achei bem interessante isso aqui. Porque a gente vai ter aqui um protagonista, que no caso seria o Murakami, falando sobre a sua paixão por beisebol. E, de fato, o Murakami, ele ama beisebol, tanto que a ideia dele de começar a escrever livros e se tornar um autor veio num determinado jogo de beisebol que ele tava e de repente ele teve essa ideia, e ele conta isso no prefácio de Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. E aqui ele vai falar, né, sobre principalmente um time local que ele gostava bastante, ele ia em tudo quanto é tipo de jogo deles, e de repente ele decide escrever uma coleção de poemas sobre beisebol. E aparentemente, de fato, ele publicou, mas numa tiragem, né, super pequena, e que hoje em dia é uma raridade. E assim, beisebol não me interessa, gente. Eu não sou uma pessoa focada em esportes. Então, para mim, foi uma história, mas eu gostei da voz do Murakami, de ver mais dele aqui. Então, não é uma narrativa que me interessa por conta do tema, porém, eu gostei da forma como ela foi escrita. E o último conto tem o título do livro, que é First Person Singular, e a gente vai conhecer aqui um homem que decide se vestir bem com um terno que ele tem e que ele quase não usa. Ele decide sair ali, beber, ir pra um barzinho e por aí vai. Só que de repente ele acaba encontrando lá uma mulher que odeia ele, detesta ele. E ela começa a falar pra ele que ele fez coisas horríveis com a amiga dela. Só que ele nunca fez isso. E gente, isso me lembrou muito o Incolor Tsukuru Tazaki, Seus Anos de Peregrinação, que é um livro que eu amo do Murakami, que eu li esse ano. Vou deixar também a minha resenha na descrição pra você conferir, porque olha, que livro espetacular. Porque a gente tem essa questão mesmo de, o que que é real, o que que não é, o que que vai mais pro realismo mágico, o que que tá falando que é verdade, o que que é mentira, o que que é sonho, o que que é um devaneio, e como uma coisa vai interferindo na outra. Só que assim, eu acho que é uma história que não leva a lugar nenhum. Infelizmente, eu acho que o conto ele traz também uma premissa interessante, assim como o Crème, porém não vai muito além disso. Então, infelizmente, eu não gostei tanto assim desse conto. Gente, no geral, First Person Singular foi pra mim uma mistura de erros e acertos, né? Falando de forma pessoal, teve aqui contos que eu amei, e os contos que eu amei eu realmente amei, e os contos que eu não gostei eu realmente não gostei. E aí eu fiz uma média e meio que acabou ali em 3,5 estrelas. Eu acho que With the Beatles, Confessions of a Shinagawa Monkey e On a Stone Pillow são assim os pontos altos dessa história, são histórias incríveis, enquanto outros como The Yakult Swallows Poetry Collection, como Carnival, como First Person Singular, não me impressionaram tanto assim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desta resenha. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se quiser ler livros do Murakami comigo, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu algum livro do Haruki Murakami, qual é o seu favorito. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.